Olá, alunos da ED oitava etapa. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Wilson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou dar andamento às nossas atividades. Vamos verificar o objeto de conhecimento da nossa aula. Estamos na aula de número 19, ela tem como objeto de conhecimento diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na Europa, na Ásia e na Oceania. Detalhamento desse objeto de conhecimento. Recursos energéticos, termoelétricas, hidrelétricas, eólica, nuclear e solar. Em diferentes países, os impactos e as consequências desses usos na produção industrial e de inovação. Agora que vocês já conhecem o objeto de conhecimento da nossa aula, a gente vai de conteúdo. Pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre recursos energéticos. A gente vai entender o que são esses recursos energéticos, nós vamos entender também o que é uma matriz energética, o que é uma matriz elétrica, quais são os principais recursos energéticos que nós utilizamos, e aqui eu tenho alguns exemplos para a gente analisar. Acompanhe aqui comigo. Olha, temos as hidrelétricas, que aqui no Brasil é um recurso muito utilizado, nós temos rios com potencial muito bom para a geração de energia elétrica. Prosseguindo, nós temos outras fontes de energia, outros recursos energéticos, por assim dizer, que nós podemos utilizar, né, que estão disponíveis para nós no Brasil e para diversas partes do mundo. A energia eólica, que é uma energia limpa, né, que é uma energia que não traz tantos impactos ambientais como outras fontes de energia. Temos também a usina nuclear, que nós temos algumas ponderações para fazermos em relação aos impactos que você pode ter se a gente não tiver o cuidado devido, em especial com o rejeito, né, que é produzido a partir da geração de energia nuclear. A energia solar, que é uma fonte de energia mais limpa também, com pouco impacto ambiental, e a energia solar aproveita ali a radiação solar para gerar ali energia elétrica. Então nós vamos entender também um pouco sobre essas fontes de energia, por assim dizer, no decorrer desta aula. Mas eu quero, neste primeiro momento, apresentar para vocês aqui a definição do que são esses recursos energéticos que nós vamos falar aqui e que nós vamos também caracterizar. Acompanhe aqui comigo. Então, olha só, recursos energéticos são quaisquer recursos naturais que podem ser usados para produzir energia. Então, todos os recursos que nós utilizamos para produzir energia, nós chamamos de recursos energéticos. Bem, esses recursos energéticos, eles são utilizados como insumos para a gente gerar eletricidade, né? Criar também calor ou servir de combustível para veículos de transporte, de pessoas, de cargas, entre outros. E aí a gente chega na questão da matriz energética, né? E o que seria essa matriz energética, professor? A matriz energética, ela seria a reunião de todas as fontes de energia, de todos os recursos energéticos que uma sociedade ela tem disponível. Então, toda vez que eu falo de matriz energética, eu estou falando aqui do parque de fontes de energia utilizados ali para atender as demandas de energia de uma sociedade, da sociedade de uma forma geral. Por exemplo, o Brasil tem a sua matriz energética, tem o grupo de fontes de energia que estão aqui disponíveis no nosso país para nós utilizarmos, certo? Existe uma diferença aqui entre a matriz energética, que eu acabei de explicar para vocês, e a matriz elétrica. Eu vou caracterizar, vou fazer essa diferença agora, e depois eu vou dar um exemplo do ponto de vista prático. Olha, como eu falei para vocês, a matriz energética reúne todas as fontes de energia que um determinado país utiliza, por exemplo, certo? A matriz elétrica, não. Ela só fala das fontes de energia utilizadas para gerar energia elétrica. Por isso o nome é matriz elétrica e daqui a pouco eu explico melhor para vocês como isso funciona. E aí a gente chega às fontes de energia, que podem ser classificadas como renováveis e não renováveis. Como assim, professor? Explique melhor. Olha, essas fontes de energia, elas são classificadas conforme a capacidade natural
de reposição de recursos. E aí a gente classifica como fontes renováveis, que são aquelas fontes de energia que a natureza pode repor de forma mais rápida ou o homem pode repor também essas fontes renováveis, tá? Então, as fontes renováveis a gente pode repor do ponto de vista humano, como, por exemplo, a biomassa, ou pode ser a própria dinâmica da natureza, como, por exemplo, a água, que a gente utiliza ali para produzir energia a partir das hidrelétricas e é uma fonte considerada renovável. Então, a gente pode repor mais rapidamente essas fontes de energia, certo? Bem, mas nós temos também as fontes não renováveis. E essas aqui, olha, a gente já não pode repor nem o homem e nem a natureza num espaço de tempo curto. É o caso, por exemplo, do petróleo, que levou ali milhares de anos para se formar. Então, esse petróleo que nós temos disponível, quando ele acabar, a gente não vai ter a possibilidade de repor e nem a natureza vai repor esse recurso no espaço de tempo curto. Leva ali milhares de anos para que o petróleo ele se forme, em condições muito específicas de temperatura e também de pressão. Por isso, elas são denominadas de energia não renováveis, de fontes não renováveis de energia, porque o homem não consegue repor e a natureza leva ali milhares de anos para fazer isso. Até aqui tudo bem? Professor, estou um pouco confuso, dê exemplo para a gente de fontes renováveis e fontes não renováveis. Eu acho que com um exemplo fica mais fácil para a gente entender. Olha, o Sol, como a gente costuma dizer, o Sol nasce todo dia no horizonte, né? Então, é uma fonte de energia que a gente considera como renovável. A gente tem o Sol ali nascendo todos os dias, né? Em algum lugar do mundo. Então, a gente tem essa fonte de energia que está sempre se renovando, sempre disponível para a gente utilizar. A eólica também, as correntes de vento, né? A circulação atmosférica, ela é presente e os ventos eles circulam ali pelo território do nosso planeta. A energia hidráulica, a água, ela se renova ali pelo ciclo, né, hidrológico, que envolve ali evaporação, evapotranspiração, esse vapor d'água, né, sobe para a atmosfera, precipita, né, condensa, precipita e cai em forma de chuva ou em outras formas de precipitação, certo? Então, ele também é renovável. Temos também a biomassa, que a gente pode, obviamente, o homem pode produzir, por assim dizer, a biomassa de uma forma geral. A lenha e o carvão vegetal, o homem pode plantar, inclusive, áreas para retirar esse carvão vegetal. A energia geotérmica, a cana-de-açúcar e derivados. Então, esses aqui são exemplos de fontes de energia consideradas aqui renováveis, certo? E eu tenho as fontes de energia que são consideradas não renováveis. Como eu falei para vocês, a natureza não pode repor no espaço de tempo curto e nem o homem. É o caso do petróleo e seus derivados, tipo gasolina, o diesel, querosene de avião, dentre outros, que são derivados do petróleo. Então, o petróleo, a natureza não consegue repor num curto espaço de tempo e nem o homem. É o caso do carvão mineral também, da energia nuclear e do gás natural. Então, essas aqui são as fontes não renováveis. Deu para compreender um pouco sobre o que são as fontes renováveis e as fontes não renováveis de energia? Bem, voltando agora, eu quero tratar para vocês sobre a matriz elétrica e a matriz energética. Caso não tenha ficado tão claro para vocês o que é a matriz energética, o que é a matriz elétrica, né? Eu tenho aqui uma imagem que ilustra muito bem o que seria a matriz energética e o que seria a matriz elétrica. Acompanhem comigo, olha. Aqui eu tenho, olha, todas as fontes de energia de um determinado país, por exemplo. Então, tudo que está aqui é que são as fontes de energia que um país, por exemplo, tem disponível para ele usar. Então, estão aqui todas as fontes de energia e essa daqui a gente chama de matriz energética. Matriz energética. Todas as fontes de energia do país estão aqui disponível. Mas nós temos fontes de energia, entre elas, que são usadas somente para a produção de energia
elétrica. E aqui estão embaixo, olha, eólica, a hidráulica, a solar, a biomassa. Então, essas que estão circuladas aqui nesse círculo menor é a matriz elétrica, porque essas fontes de energia destacadas aqui são usadas para a produção de energia elétrica, por isso matriz elétrica. Vou repetir para reforçar para vocês, tá? Aqui estão todas as fontes de energia de um país, por isso matriz energética, tá? E aqui dentro, nessa área em amarelo, nesse círculo menor, estão as fontes de energia utilizadas para a produção de energia elétrica e formam ali o que nós chamamos de matriz elétrica. Deu para compreender essa diferença entre matriz energética e matriz elétrica? Bem, a partir desse momento, nós vamos entender como é a matriz energética e como é também a matriz elétrica do nosso país, do Brasil. Já pararam para se perguntar de onde vem a energia que nós utilizamos, né? Vem do petróleo, vem ali das hidrelétricas, vem também ali da energia solar, da energia eólica. Qual é a principal fonte de energia que nós utilizamos na nossa matriz energética, na nossa matriz elétrica também? A partir desse momento, a gente vai entender um pouco como isso funciona, como é a matriz energética e a matriz elétrica do Brasil. Acompanhe aqui comigo. Olha, a matriz energética do Brasil, em sua maior parte, tem ali origem no petróleo. Então, a maior parte da nossa matriz energética vem da queima de combustíveis fósseis, da queima de derivados ali do petróleo. Isso é um pouco ruim, tá? Porque é uma fonte de energia que não é renovável e que contamina, polui muito o ar atmosférico através da emissão de poluentes, como, por exemplo, o CO2, que inclusive contribui para aumentar os gases do efeito estufa, que contribui para que a gente tenha um aquecimento global, que, por sua vez, ali causa as mudanças climáticas, tá certo? Bem, então, a nossa matriz energética, predominantemente, tem ali as suas bases no petróleo, né? No uso do petróleo e seus derivados. A proporção de energia renovável utilizada no Brasil, no entanto, é bastante considerável. Então, apesar da maior parte da nossa energia vir ali do petróleo, por exemplo, nós temos fontes de energia renováveis que somam ali na nossa matriz energética, dando à nossa matriz energética, né, uma vantagem em relação à matriz energética mundial. Então, quando a gente compara a matriz energética do Brasil com a matriz energética mundial, a gente observa que a nossa tem muito mais fontes renováveis, né, do que, por exemplo, a matriz energética mundial. Bem, eu tenho aqui para vocês algumas fontes, né, de energia que compõem aqui a nossa matriz energética, né? Então, nós temos aqui a energia oriunda da força dos ventos, das águas, solar, termoelétricas, usinas nucleares, enfim, estão aqui algumas, né, das fontes de energia utilizadas aqui no Brasil. Bem, aí a gente vai verificar a partir desse gráfico como é a nossa matriz energética. Estamos falando, por enquanto, de matriz energética aqui do Brasil. Olha, temos um gráfico de pizza que é bem fácil da gente compreender, né? Esse círculo todo aqui, essa pizza, né, parece uma pizza redondinha aqui, representa 100%, né? Desse 100%, esse daqui, olha, tudo é matriz, toda a energia aqui vem do petróleo. Tudo que está aqui vem de petróleo e derivados, que representa 33,1% da nossa matriz energética. Então, 33,1% da energia que a gente consome vem, olha, do petróleo. Como eu falei para vocês, é uma fonte não renovável que contamina bastante o meio ambiente, né? Em segundo lugar, vem o derivado da cana-de-açúcar, que já é ali uma matriz que a gente é considerada ali renovável, mas isso não significa dizer também que é 100% limpa, né? Correspondendo ali a 19,1%. A energia hidráulica tem destaque também, olha, 12,6%. Aqui a energia vem da força das águas. Temos gás natural, temos também outras fontes renováveis,
correspondendo a 7,7%. Temos também outras fontes não renováveis, né? Então, a gente observa a partir daqui que a maior parte da nossa energia vem ainda, infelizmente, né, da queima de combustíveis fósseis, né, dos derivados ali, do petróleo, perdão, e derivados. Prosseguindo, eu tenho um gráfico aqui para a gente analisar, comparar na realidade a matriz energética do Brasil e a matriz energética do mundo. Olha só, o que está em verde são de fontes renováveis. O que está em cinza, de fontes não renováveis. Então, o que a gente observa? 46% da energia que a gente consome, que a gente produz aqui e consome no Brasil, né, vem de fontes ali consideradas renováveis. E 54% de fontes não renováveis, né? Bem, como o Brasil é um país que tem um potencial muito grande para gerar energia de fontes renováveis, porque nós temos aqui rios com muito potencial para a geração de energia oriundas de hidrelétricas, temos aqui as forças dos ventos que ajudam também a produzir ali energia vinda ali dos ventos, temos também o privilégio, vamos dizer assim, de estarmos localizados ali próximo à linha do Equador, então é uma região de muita incidência de radiação solar e a gente pode aproveitar essa radiação solar para gerar também energia, né? Poderia ser melhor, claro, mas quando a gente compara com o mundo, olha a diferença. Essa daqui é a matriz energética mundial. Apenas 14% da energia do mundo é proveniente de fontes ali renováveis. 86% vem de fontes não renováveis, certo? Então, isso mostra que nós não estamos tão ruins quando a gente compara a matriz energética do Brasil com a matriz energética mundial. Mas a gente observa também que o Brasil tem potencial para melhorar essa estrutura aqui. Quando chega na matriz elétrica, nós observamos que nós já estamos numa situação bem melhor. Olha, por quê, professor? Na matriz elétrica, a gente já tem a maior parte da matriz elétrica do Brasil, a maior parte da energia produzida na matriz elétrica do Brasil vem de fontes renováveis, e isso é muito bom, porque normalmente essas fontes renováveis, elas comprometem menos o meio ambiente, embora causem impactos, como, por exemplo, a construção de hidrelétricas, conforme a gente vai ver. Então, olha como a nossa matriz elétrica, lembrando, tá? A matriz elétrica são as fontes de energia utilizadas para produzir energia elétrica. 65,2% da matriz elétrica do Brasil, né, da energia que a gente produz, da energia elétrica, tá, que a gente produz aqui no Brasil, vem das hidroelétricas, né? Olha a energia eólica com participação de 8,8%, dá para a gente melhorar bastante. E existem projetos para melhorar esse percentual, né? A energia solar, 1,7% e crescendo a cada ano. Então, nós temos aqui a matriz elétrica do Brasil em uma situação bem melhor do que a matriz energética do país, né? Então, está muito bem a matriz elétrica, usa ali, em sua maior parte, né, em sua maioria ali, fontes renováveis de energia. Bem, chegamos agora aos chamados recursos energéticos, que nós iremos analisar. Em especial, esses recursos energéticos que nós temos disponíveis aqui no Brasil. E nós vamos começar com as hidrelétricas, né? Então, as hidrelétricas, elas são consideradas ali fontes de energia renovável, né? Mas impactam os ecossistemas aquático e terrestre. A construção das usinas hidrelétricas trazem prejuízos ambiental, social, então é importante a gente levar isso em consideração. Não é porque é uma energia renovável que não vai trazer também impactos tanto ambiental como social. 65,2% da eletricidade brasileira vem de hidrelétricas, com destaque para a hidrelétrica de Itaipu e a hidrelétrica de Belo Monte. Prosseguindo, a gente observa que a construção das barragens, que são importantes para construir os reservatórios ali e garantir
que essas hidroelétricas elas funcionem ali durante o ano todo, causa o deslocamento de populações, perda de biodiversidade, porque uma área muito grande é alagada para servir de reservatório para alimentar as turbinas que vão girar ali com a vazão dessa água que passa ali pela barragem, certo? Países como a China, Canadá, Noruega também têm grande dependência da energia hídrica. Eu tenho aqui uma imagem para vocês que mostra uma usina hidrelétrica, né? Eu vou também falar quais são as principais usinas hidrelétricas aqui no Brasil. Então, o que a gente observa? Lembram do lago que eu falei para vocês? Olha, aqui está o lago que é feito, né? Essa barragem, perdão. Ela vai represar a água do rio, vai formar esse grande lago. Esse lago é um reservatório para a gente sempre ter água ali para alimentar as turbinas. Como é que isso funciona, professor? Essa água, ela passa pelas turbinas, tem umas pás na turbina. Quando ela bate na pá, a vazão da água, né? A água tendo vazão. Ela gira essas turbinas e quanto mais forte a água passa, mais a turbina gira, mais energia também a gente vai produzir. Prosseguindo, a gente observa quais são ali as principais usinas hidrelétricas do Brasil. E eu destaco para vocês Itaipu, no Rio Paraná, Belo Monte, no Rio Xingu, aqui na Amazônia, Tucuruí, no Rio Tocantins, aqui na Amazônia também, Jirau, no Rio Madeira, aqui na Amazônia também. Balbina está aqui na Amazônia, no estado do Amazonas, e ela não se destaca na geração de energia como as demais usinas que eu citei, né? A Balbina está aqui como exemplo de como não fazer hidrelétricas aqui na Amazônia. É uma hidrelétrica... Balbina é uma hidrelétrica que trouxe muitos impactos ambientais e não gerou a energia, né, que se esperava. Então, é um exemplo ruim de como não construir. É um exemplo ruim, né, das usinas hidrelétricas, porque foi um verdadeiro fiasco, por assim dizer. Prosseguindo, eu quero mostrar para vocês a hidrelétrica de Itaipu em maiores detalhes, certo? Para vocês compreenderem um pouco melhor como é essa estrutura das usinas hidrelétricas de uma forma geral. Acompanhe aqui comigo, olha. Vocês já estão vendo aqui e eu quero analisar cada ponto com vocês. Esse ponto aqui, turma, onde vocês estão vendo a água saindo, aqui nós temos o chamado vertedouro. Não é aqui que a energia é gerada. Isso daqui só serve para manter o nível de água dentro do reservatório. Se ele está muito cheio, você precisa abrir essas comportas para a água escoar e você não ter ali o reservatório cheio demais, porque isso ameaça a segurança da barragem, tá? Nesse outro ponto aqui, nós temos a linha de transmissão, e é de onde a energia produzida é jogada no sistema nacional, por assim dizer, tá bom? Aqui, essa estrutura toda aqui é a barragem, que é esse ponto aqui que nós vamos ver. Então, essa aqui é a barragem, por exemplo, que é o que garante que essa água fique represada, é o que garante também que a gente tenha um desnível de 120 metros, que é o que permite uma vazão da água mais forte, tá? Para que a gente tenha ali as turbinas se movimentando em velocidade maior, certo? Então, quanto mais velocidade a água tem de vazão, mais as turbinas vão girar e mais energia, é claro, a gente vai ter, tá bom? Então, essa é a barragem, serve para represar a água e formar esse lago. É aqui na geração de energia, nesse ponto aqui, olha, que a gente tem a geração de energia, é onde estão as turbinas que eu falei para vocês, conforme vocês estão acompanhando aqui na nossa imagem. E, por fim, a gente tem o reservatório, né? Como eu falei para vocês, a ideia do reservatório é criar ali uma reserva, por assim dizer, né, de água, para que mesmo no período de estiagem tenha água suficiente para girar essas turbinas e gerar energia. E mesmo com os reservatórios, às vezes as secas são muito severas e acaba diminuindo o nível de água aqui nos reservatórios e comprometendo a produção de energia de uma forma geral. Deu para compreender? Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre as termoelétricas, né? Nós vamos entender melhor o que são as termoelétricas, quais são ali as suas principais características, né? Acompanhe aqui comigo que eu tenho informações importantes. Estão vendo já aqui imagens, né, de termoelétricas e a gente precisa entender o que são. Acompanhe aqui.
Olha, as termoelétricas, elas geram eletricidade pela queima de combustíveis fósseis, ou de biomassa. Na maioria das vezes, essas termoelétricas, elas produzem energia queimando diesel. É muito caro e ainda polui mais o meio ambiente, porque quando você queima diesel, você manda, por exemplo, CO2 para a atmosfera, que é um poluente ali que soma aos gases do efeito estufa e pode, obviamente, contribuir para o aquecimento global, para as mudanças climáticas. No Brasil, elas são usadas como complementos para o período em que o nível de água nos reservatórios das hidrelétricas baixa muito. E aí elas geram menos energia e, para dar conta da demanda, né, o país liga as termoelétricas. Quando o país faz isso, normalmente a gente muda ali a bandeirinha, né? A gente vai para a bandeira vermelha e aí a gente paga uma energia mais cara. É mais cara gerar essa energia a partir das termoelétricas, certo? Que é o que a gente está vendo nesse momento. Prosseguindo, a gente observa que elas emitem ali os gases do efeito estufa, conforme eu já falei para vocês, estão muito presentes ali em países como a China, a Índia e também os Estados Unidos. Agora nós iremos falar da energia nuclear. Olha, essa daqui é um pouco ambíguo, por assim dizer, falar dela, porque ela não causa tantos impactos ambientais, mas se você não tiver o devido cuidado, você pode ter um problema muito sério com essas usinas nucleares, certo? Vamos acompanhar um pouco sobre as características desse recurso energético. Bem, a energia nuclear, né, ela é gerada a partir da fissão de átomos de urânio. No Brasil, ela atua também complementando ali a matriz elétrica, né, ajudando ali as usinas hidrelétricas na produção de energia. É uma fonte estável, né, e de baixa emissão de carbono. Porém, a gente tem que tomar cuidado ali com os rejeitos produzidos, que são radioativos. E se houver um vazamento, por exemplo, pode trazer prejuízos ambientais severos e também prejuízos à população, que pode, inclusive, ser contaminada e ter problemas sérios de saúde e até chegar à morte. Prosseguindo, a gente observa que a gestão dos rejeitos radioativos é um desafio, né? Como cuidar desses rejeitos, daquilo que sobra da produção dessa energia, que é muito radioativo, né? Como cuidar disso para que ele não venha se tornar ali um problema, né, que possa ali levar à contaminação, por exemplo, da área no entorno ali dessa usina. No Brasil, nós temos as usinas localizadas em Angra dos Reis, Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Prosseguindo, a gente observa também que a segurança das usinas nucleares é um ponto importante, né? A gente precisa pensar, porque se houver qualquer problema, pode acontecer um acidente grave, como aconteceu, por exemplo, em Chernobyl, que uma usina dessa nuclear teve um reator que explodiu, e aí isso, obviamente, comprometeu toda aquela região ali, as pessoas que estavam ali e o meio ambiente de uma forma geral. Dando continuidade, nós iremos agora verificar a questão da energia eólica, né, que é a energia produzida ali a partir da força dos ventos. Acompanhe aqui comigo. Produz eletricidade a partir das forças dos ventos, conforme eu já falei para vocês. É muito presente aqui no Brasil, nos estados da região Nordeste, porque o vento ali no litoral, ele é mais forte. Então se destaca o estado da Bahia, Rio Grande do Norte, por exemplo, na produção de energia eólica. É um recurso energético muito importante. Prosseguindo, a gente vê que ela tem baixo impacto ambiental, né? E reduz também a dependência dos combustíveis fósseis. China, Alemanha, Estados Unidos lideram ali a produção de energia eólica. O Brasil poderia ter um destaque, precisa investir mais, precisa melhorar, porque nós temos potencial. Temos aqui uma tabela, que eu quero mostrar para vocês, que mostra a colocação do Brasil em 6º lugar na geração de energia eólica, né? Então, a gente tem a China liderando, seguida dos Estados Unidos, a Alemanha, a Índia, a Espanha, em 6º lugar, o Brasil. E a gente pode conseguir uma colocação melhor, porque nós temos potencial natural, por assim dizer, para isso. Chegamos aqui à energia solar, e eu quero caracterizar para vocês esse importante recurso energético também. Vamos às características. Olha só, a energia solar, ela é a energia produzida ali, proveniente a partir da radiação solar. Para gerar ali, a gente pega essa radiação solar e gera a eletricidade por meio dos painéis
fotovoltaicos. O Brasil tem um grande potencial porque nós estamos ali próximos da linha do Equador, que é a região de maior incidência de radiação solar no nosso planeta. Como a gente precisa de radiação solar para gerar energia elétrica, né? Obviamente que estar localizado próximo da linha do Equador é uma grande vantagem na produção de energia oriunda ali da radiação solar. Bem, prosseguindo, a gente observa também que é uma energia que ela não polui, é inesgotável, né? E pode ser usada ali em pequena escala, na sua casa com uma placa solar, pode ser utilizada numa fábrica com várias placas solares, né? E pode ser utilizada ali em larga escala, como por exemplo uma pequena usina ali de geração de energia solar. China lidera, né, juntamente com os Estados Unidos, com o Japão e a Alemanha, a produção de energia solar. Bem, com isso a gente finaliza o conteúdo da nossa aula.